Bem-vindos a mais um Ensaios Perversos. Eu vou apresentar rapidinho o evento, só para a gente se contextualizar, para a gente não se perder, porque também tem gente nova e tal. Eu sou o Ricardo, diretor da companhia Perversos Polimorfos. E esse é um evento promovido através da Lei de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, chamado Ensaios Perversos. É a terceira edição desse evento. Segundo tiro, a gente chama, porque é o terceiro movimento dele. Ele aconteceu há 10 anos atrás, quando a gente pensou esse evento através de dramaturgia e performance. E ele era um evento sem nenhum apoio. Então, a gente fez 11 edições dele seguidas, em que a galera foi na raça. Quem quer, vem. Quem não quer, não está junto. E agora, a gente fez uma segunda edição dele, com apoio também do Fomento, em 2016. Não? Em 2016. E agora a gente está fazendo essa terceira edição dele, segundo tiro. A ideia do evento é que a gente se encontre para fortalecer a classe, assim, que a gente se conheça, que a gente fale as questões que a gente acha que são importantes nesse momento, para a produção de conhecimento, rede, fortalecimento da classe. Assim. E eu acho que é um pouco isso. Ele é feito de 3 partes, que a gente chama de conversa sem fim. Uma conversa que a gente inicia aqui, mas ela não tem nenhuma finalidade específica e nem fim. Por isso que a gente escolheu esse nome. Assim, ela tem a ideia de ser um propulsor de algo que possa reverberar depois. E aí a gente parte para um segundo momento que a gente chama de preliminares, que a gente seleciona alguns trabalhos de novos coreógrafos, novos bailarinos, que a gente acha que é interessante ter espaço, assim, com todo mundo que começou, sabe quanto é difícil, para a gente que já está no mestrado é difícil, para quem está começando, então, é um inferno. E aí, então, a ideia é que tenha esse espaço para que as pessoas possam colocar os trabalhos. E a terceira parte que a gente chama de dance floor, que seria uma parte de continuidade dessa conversa sem fim, de uma forma um pouco mais informal. Uma escolha de parceiros e também que reverbere, que a gente possa reverberar e que daqui ela continue. E aí a Dani vai apresentar os trabalhos de hoje. Bom, as duas apresentações, Frango, de Zé Reis, e Imalei no Iaibá, de Adina Alves. O Frango é o primeiro trabalho solo de Zé Reis, ator e bailarino que vive entre Teresina, Brasília e Buenos Aires. Fez parte da formação FACE em Buenos Aires e residiu na Companhia Nacional de Dança Contemporânea de Buenos Aires. Trabalhou com o artista Marcelo Evelin nos projetos Arrow in the Heart, Borrão e Batucada. E Imalê Inu Iabá, que significa Interior Sagrado da Mulher Ancestral, trata do epicentro das memórias pessoais e relembranças de menina preta, com uma narrativa que fortalece o movimento de vida e raiz que todos carregam. A partir das investigações, tomando por base as memórias pessoais e coletivas na condição de mulher negra em sociedade e a sensibilidade dos contos literários da escritora Conceição Evaristo, o trabalho se debruça sobre o mito iorubá das grandes mães ancestrais, construindo um discurso em cena pautada em corpo, condição e experiência, reportando a dimensão subjetiva do existir negro. Depois, para finalizar, tem o Dance Floor, que se estende até às 2h. Traz o designer performer Lucas Kester, comandando a pista para propiciar um ambiente de convivência, dança e discussão informal entre o público presente na noite. Lucas faz experimentações com dança, fotografia de baixa qualidade e gambiarras de estilo. Já dançou no Batendo Panela no Mar, Museu de Arte do Rio, tropeça em escadarias e colabora com outros artistas e performance e teatro. Bom, a primeira parte, Conversa Sem Fim, traz como convidada a atriz, dançarina e coreógrafa Gal Martins. Obrigada, Gal. Para falar sobre afeto como ação política e potência criativa. Gal é diretora da CIA Sansa Croma de Dança, criada em 2002,
com atuação na periferia sul de São Paulo, que tem como ponto de partida para suas criações as poéticas e políticas do corpo negro. A dança da indignação, conceito criado pela artista, norteia a pesquisa de linguagem e estética da companhia. Isso, é isso. Vamos com tudo. Legal. Esse microfone é grande, né? Adoro. Bem, para começar, será que a gente consegue todo mundo levantar, ficar de pé, fazer uma coisinha aqui? Como ela leu, né? Eu venho consolidando junto à companhia há alguns anos um conceito, um pensamento em dança, né? Que eu chamo de a dança da indignação. E aí, para a gente começar, a gente está falando de afeto, a gente vai falar de corpo. Então, para a gente começar, a gente vai massagear essa região do peito. Eu costumo dizer que essa região se chama de zona da dignidade. Porque é essa zona da dignidade que faz a gente manter o rosto para frente. Pode continuar, não para não. Se cansar, muda, aperta. Quando a gente não projeta a zona da dignidade, a gente tende a contorcer e a se contrair, né, que é o que a gente costuma fazer, principalmente nessa cidade maluca, chamada São Paulo. E tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que ele diz, vou falar devagar porque às vezes é difícil de entender, tá? Ele diz: eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. Se cá é o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Então, está doendo? Alguém? Dói, né? Dentro dessas pesquisas na dança da indignação, a gente trabalha o que eu chamo de tríade de tensão, que é a região do corpo onde se concentram as emoções, principalmente o ódio, a indignação, a raiva. E esse processo nada mais é do que uma organização dos nossos ódios. Na dança da indignação, eu digo que é a organização dos nossos ódios. E essa região, peito, né, ela é super importante nesse processo, porque a gente consegue abrir um campo sensível para a escuta e, principalmente, para o afeto, que é o que a gente vai falar hoje. Vamos respirar fundo? Vamos sentar? Quem quiser pode continuar, gente. Eu acho muito legal esse rolê. Dá para ficar bastante tempo. Tem que ser mais tempo, tá? Mas a gente não tem tempo. Então, dá essa vontade, né? A gente pode... É isso. O espaço ele tem que ser poroso, tem que ser livre. Então, com os nossos campos, a nossa zona da dignidade ativada, a gente pode começar a conversar. A gente pode começar a papear um pouquinho. Eu tenho... Bem, eu vou voltar. Eu acho que muitos de nós já nos encontramos por aí, nesses espaços de lutas e de militância artística, principalmente, depois que esse governo assumiu a gestão da cidade. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui vivenciamos bem de perto momentos muito, muito difíceis e muito...
Eu vou dizer um termo, mas acho que é isso mesmo. Talvez eu esteja exagerando, mas muito doloroso para a classe artística, principalmente para a classe da dança, que é do que a gente está falando. E isso me fez repensar muitas coisas assim de militância, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa bem bacana que me perguntou, falou: Gal, nossa, Gal, você está sumida, né? Você está sumida, você não aparece mais, a gente não te vê nas reuniões, né? O que está acontecendo? E aí eu disse para a pessoa: eu estou no processo de cura. Porque esse processo de militância, ele é extremamente doloroso. E ele adoece, sim. E eu não posso, como eu falei essa frase do Paulo Freire, para vocês perceberem que a minha fala vai toda se basear numa questão que é simples, que tem a ver com essa pessoa que vocês estão vendo, mas principalmente com essa cor de pele, com este cabelo. E que reflete do território que eu venho, que eu moro, que eu cresci e que eu venho me alimentando até hoje para pensar dança, pensar produção artística, pensar gestão cultural, pensar, enfim, produção artística como arte e educação. E essa pele, no sentido da militância, ela está no processo de cura. E eu encontrei a cura, estou encontrando a cura, ainda com 20 anos de trabalho em dança, eu estou encontrando a cura pelo afeto. Por isso que, quando eu recebi o convite, o pessoal: Gal, você quer falar de alguma coisa? Eu falei: não, vou falar de afeto, que é o que eu venho levantando a bandeira, né? O afeto como potência artística, mas também como potência política. E o afeto que eu falo aqui não é só o afeto do cuidado com o outro, do carinho com o outro, com a sororidade entre as mulheres. Eu estou falando de como a gente afeta o outro também, né? Como que a gente atravessa o outro. Quem está com a gente no dia a dia, com quem a gente se esbarra na rua e com quem a gente dialoga quando nós estamos em cena. Então, eu fiz uma escolha temporária, eu até disse: estou voltando para a militância, que uma vez eu até ouvi assim: a militância é mais fácil continuar na militância do que desistir dela. Eu ouvi isso esses dias e é bem isso. Mas eu precisava passar por um processo de estar com os meus, estar com as minhas, para que eu pudesse olhar e dizer, com muita segurança, tipo, deu merda. A gente vai ter que voltar para trás, estudar muito dos nossos antepassados, dos nossos guerreiros do passado, pensando em militância negra agora especificamente. A gente vai ter que voltar para trás. Ou a gente para agora, ou a gente se cuida, ou a gente vai continuar morrendo, ou a gente vai continuar adoecendo, né? Então, o afeto, para mim, ele tem me fortalecido nesse lugar. E uma das experiências que eu tenho, e que eu tenho vivido no último um ano e alguns meses, um ano e 5, 6 meses, é com um coletivo que criei, chamado Zona Guibara. Eu não sei se alguém já ouviu falar, ou se alguém já viu o trabalho. Alguém já assistiu? Zona Guibara? É um coletivo formado por mulheres negras e gordas. Coletivo de dança formado por mulheres negras e gordas. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência
E muito feliz, por exemplo, de ter a Rosângela aqui comigo, que é uma das, das integrantes e que dirige o trabalho hoje comigo. A Zona Guibara, ela me colocou de frente comigo mesma. Porque quando eu olho para a Rosângela... A gente chama ela de Didi, tá, gente? Eu não consigo chamar ela de Rosângela, não. Ficar nessa formalidade. Quando eu olho para a Didi, eu me vejo nela. E aí a gente começa a perceber, quando a gente está entre os nossos, e que a gente cuida mesmo do afeto da gente, em todos os encontros, a gente fazer uma roda, e todas nós massagearmos umas às outras, enquanto a gente conta como é que foi o nosso dia e quais as questões que estão reverberando nesses corpos. Né? Corpos que são considerados doentes. E o que esses corpos doentes têm a dizer com sua dança? Né? Então, no encontro, nós somos em 6, 6 mulheres, com idades diferentes, né? Com experiências diferentes. Nem todas são e produzem dança profissionalmente. Apenas eu e Didi, profissionalmente, já vinha, né, dessa experiência. A gente tem uma modelo plus size, a gente tem uma musicista, a gente tem uma atriz e palhaça. É uma produtora, Dandara. Bem lembrado, esqueci da Danda. E quando eu me deparei com esse coletivo e com a gente pôde compartilhar das nossas histórias, mas principalmente como a gente afetava umas às outras e como isso foi transformador para cada um de nós, e eu vivi, na prática, com essas 5 mulheres, o que é transpor esse afeto em potência artística. Porque o que a gente leva para a cena, para o palco, é reflexo desse olhar para outra, mas que, na verdade, é um olhar para si mesmo. Né? Quando a gente para, e a gente, às vezes... Porque, assim, né? Gal Martins, 15 anos, Companhia Sansa Croma, tá tudo resolvido. É empoderada, né? Usa os turbantes, toda... Como é que falam? Toda exótica, né? Toda, enfim, está tudo resolvido, não tem questão ali. E aí, quando eu me deparo com a Zona Guibara, eu percebo o quanto a gente precisa desconstruir muitas coisas, e isso é algo que é para sempre. E aí poder ouvir histórias e se enxergar no outro e perceber o quanto que você ainda precisa se olhar e precisa se rever enquanto artista, e o seu posicionamento, não só na cena, mas seu posicionamento no mundo, é transformador. Assim, para mim, a Zona Guibara, ela foi um divisor de águas e tem sido, mesmo com as nossas dificuldades todas, porque vocês possam imaginar que 6 mulheres pretas e gordas é muito assunto. É muito. Porque a gente fez encontros que envolveram diversos assuntos. A gente discutiu saúde da mulher preta gorda, quando entra na afetividade, o bicho pega. Afetividade da mulher preta e gorda, religiosidade, saúde mental. Esqueci de algum? Maternidade solo, porque nós temos no grupo 2 mães que são mães solos, que sou eu e a Luciane Barros. Então, é muito assunto. E é muito bom a gente poder encontrar um lugar que a gente possa fugir e exercer o afeto de fato, que é o afeto do carinho, do cuidado, mas é o afeto de como a gente afetava umas às outras e como a gente se transformou. E vem se transformando, né, juntas. A gente não para, né? É muito assunto. Gente, é muito. Se a gente começa a falar só de saúde, já basta, porque não adianta. Por exemplo, se eu for no médico hoje com o dedo machucado, olha, estou com o dedão machucado, ele vai dizer, você precisa emagrecer. E, gente, isso é muito sério.
que eu estou falando. Todas nós, isso é algo que a gente vive todas as vezes que nós vamos ao médico. Se eu for no dermatologista, ele vai dizer que eu tenho que emagrecer. Se eu for no ginecologista, ele vai dizer que eu tenho que... Se eu for no dentista, ele vai dizer que eu tenho que emagrecer. Mas, enfim. Então, ultimamente eu tenho dito que eu não acredito mais em qualquer tipo de revolução ou de resistência se não for pelo afeto e se não for pelas micropolíticas de afeto. Então, não adianta a gente reclamar que o Dória foi eleito se alguém votou, né, se nas camadas, aí eu vou dizer, do meu território, se nas camadas periféricas, se no Capão Redondo tem muita gente votando nele, alguma coisa tem que ser feita. Então, é no afeto, então, que a gente vai desconstruir isso. E no afeto é sentar do lado do seu Zé, do boteco, e bater um papo com o seu Zé. E aí, de onde você veio? O que te trouxe até aqui? Como é que é a tua vida, a sua família? Ai, como é que você se entende enquanto esse ser no mundo? Se precisar, tomar uma pinguinha com o seu Zé e conversar com ele, e desse afeto, e desse diálogo, e desse contato, olho no olho, a partir daí, uma micropolítica está se consolidando. Né? Então, eu sempre acreditei nessa questão do vínculo como potência, para a gente pensar diversas coisas, diversas possibilidades na dança. E quando a gente fala de afeto, é nesse contato. Né? Eu e o Ricardo, a gente não nos conhecíamos. Eu tinha uma visão fictícia do Ricardo, né? Assim como ele tinha da minha. Mas esse encontro gerou essa possibilidade da gente se afetar um ao outro, e que pode gerar futuros afetos. Como, por exemplo, eu já disse para o... Como é que é o nome dele? Cadê ele? O Rafa, Disse para o Rafa que eu acho que é super importante a Zona Guibara vir dançar aqui, né, no Capital 35. E, enfim, a gente, né, eu cheguei no lugar e falei, isso é interessante. A gente tem que vir fazer Vênus Negro, o Manual de Como Engolir o Mundo aqui. E é essa potência que foi gerada pelo afeto, por essa curiosidade, né, de estarmos uns com os outros. Então, a gente se permitir também. Tem uma outra questão que é como a gente se permite estar. Que disponibilidade cada um de nós temos para exercer o afeto. E tudo bem se, às vezes, a gente não tem essa abertura. Né? Acho que é um processo também muito individual. Mas, para a gente exercer o afeto, a gente também tem que exercer outras coisas. Eu venho muito discutindo com a companhia, e, enfim, eu recentemente assumi a função... Eu fui louca, né? Mas faz parte da nossa vida. Eu assumi a função de supervisor artístico-pedagógico da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. E eu venho discutindo muito com os artistas educadores lá, que é a questão do afeto como potência, mas também a questão da descolonização do olhar. Né? A gente precisa urgentemente, eu como artista preta, eu preciso urgentemente pensar em processos que eu possa trazer para o meu corpo essa descolonização, né, que foi construída ao longo desses anos. E isso perpassa por dor, que às vezes é necessário, sim, a gente passar por dor, porque a construção desse projeto colonial, né, a construção desse olhar do colonizador, ela foi construída com muita dor, com muito sangue. Então, não vai ser fácil. A gente não vai desconstruir sem dor. Não dá para desconstruir um processo como esse, tão bem estruturadinho, né? tão bem esquematizado, sem dor.
E eu precisei passar, e eu preciso passar por dores para conseguir exercer essa função que eu tenho hoje. E aí eu crio a dança da indignação não à toa, porque é aquilo que eu falei. Eu crio a dança da indignação para a gente pensar a organização do nosso ódio. Né? Nós temos ódios presentes no nosso dia a dia, principalmente na atual conjuntura política nacional, mas a gente pode falar de São Paulo, que a gente está falando desse território, né? Então, mas a gente precisa organizar esse ódio, ativar a zona da dignidade e passar por processos que muitas vezes, sim, são doloridos, mas que podem gerar, podem não, que devem gerar potência artística, enfim, potência de presença, e a gente pode transformar, sim, organizar esse ódio, transformar isso em algo muito forte, algo muito importante. É potente, é quase como se fosse uma limpeza, sabe? Quando eu peço para vocês massagearem, tem a ver com isso. A tríade de tensão, só para eu falar um pouco do porquê, do sentido dessa massagem. Ela é uma tríade porque ela fala das 3 regiões do corpo que se concentram, que se tensionam nessa relação com raiva, ódio e indignação. Que é a cabeça, racionaliza esse processo, estômago e peito, né? Principalmente, né, tem esse lugar aqui das emoções, mas tem também, né, ansiedade, outras questões emocionais que estão muito concentrados, né, na barriga. E aí vem um fator da tríade de tensão que eu acho super importante, que é a garganta, que é por onde a gente expurga. Que aí é dela que a gente gera a indignação, porque a indignação é potência, né? Então, a gente precisa ativar esse espaço e daqui expurgar, e, enfim, aí é outra história, tá? Já estou falando da indignação porque eu falei das dores. Então, para a gente conseguir exercer esse afeto, a gente precisa descolonizar os nossos olhares para o outro e para si mesmo. Então, eu tenho estado num momento muito constante de pensar como seriam esses processos de descolonização de olhares, né? De pensar esse meu corpo preto, os corpos pretos que trabalham comigo, tanto na Sansa Croma quanto na Zona Guibara, e como a gente se coloca como provocadores e instigadores de processos de descolonização, né, de olhares. Os corpos negros, eles têm... A gente está vivendo um momento onde, pensando bem-estar e saúde, né, a gente está num momento muito sério. Eu digo, eu até falo, existe uma nuvem cinza espalhada por aí, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que tem gerado estados emocionais muito precários. E a população negra é a primeira a ser atingida com isso. E eu até falo que eu costumo dizer que nós artistas pretos, somos a ponta da lança da civilização, porque nós somos os que tomamos a frente das lutas, mas nós somos os primeiros a serem feridos. Então, só para enfatizar, quando eu penso o afeto, quando eu falo dessa experiência da Zona Guibara, é para dizer que é emergente cuidarmos uns dos outros. É emergente estarmos com os nossos pares. Né? Então, que a gente possa pensar isso, assim. Estar com os nossos pares significa se desprender de muitas coisas. Significa se desprender e, principalmente, ter algo que, hoje em dia, nessa cidade maluca que a gente vive, que é o poder da escuta, que é uma outra questão, né? Como a gente pode exercer o poder da escuta para com o outro.
e como a gente observa o nosso lugar de fala, né? Está muito famoso esse termo, né? Lugar de fala, mas não é à toa. A gente chegou no momento onde os minoritários, porque os minoritários não são a minoria, como é o caso da população negra, somos a maioria, porém somos minoritários. Eu não gosto de usar esse termo minorias, e sim minoritários. Chegou o momento que a gente quer ter o nosso lugar de fala. Passou da hora, né, da gente poder se colocar, da gente poder dizer o quanto esse projeto social vem nos afetando e o quanto eles vêm nos matando. E aí não é só pela arma da polícia militar. Eles estão nos matando e com muita sofisticação. É muito sofisticado o processo. Então, eles estão nos matando emocionalmente. A gente teve, até nesse período que a gente estava na luta, a gente teve um caso de suicídio que mexeu muito com a classe artista negra periférica. E aí, quando a gente se deparou e olhar um para o outro, falou, que merda, o que a gente fez? A gente não fez nada. Que foi o caso do Daniel. A gente não fez nada, ele já tinha tido uma tentativa. E o que a gente fez com essa informação? Nada, a gente não se articulou, a gente não cuidou. E aí começou a gerar esse sentimento de culpa entre alguns movimentos de artistas pretos da cidade e periféricos. E aí é quando a gente começa a conversar, um que conversa com o outro, que vai criando esse rizoma, assim, a gente começa a perceber e falar, que é isso, agora é isso. Ou a gente se cuida, se fortalece, ou a gente vai continuar morrendo. Então, eu acho que é isso assim que eu queria dizer. Eu não queria ficar num discurso muito polêmico, falando de questão racial, mas até porque já está dado. Mas dizer o quanto é importante estar aqui com pessoas que eu não conheço. Eu conheço pouquíssimos de vocês aqui. E é muito bom poder falar de afeto com pessoas que a gente não conhece. Porque com os nossos é fácil, mas com quem a gente não conhece não é um processo tão tranquilo assim, né? Então, acho que agora a gente pode conversar, né, Ricardo? Não sei, se a gente, não sei, conversa, fofoca, assim, ao Covid? Como é que a gente pode fazer? Ou perguntas, observações, contribuições? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu vi o Marcos Moraes chegando aqui, eu falei, fudeu. O meu ídolo, a pessoa que eu acho que faz o discurso mais lindo do universo e mais coerente, está aqui. Eu vou falar o quê? Não foi, Didi? Eu falei para você, falei, o que o Marcos Moraes está fazendo aqui? O que o Marcos está fazendo aqui? Ai, não tenho nem o que falar desse homem. É muito sincero o que eu estou falando, viu, gente? Então, tá vendo? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Se existe um corpo que pode se representar a palavra coerência, é o Marcos Moraes, para mim. Não, eu queria saber mais da dança da indignação, que você falou, desses 3 pontos, enfim, como que é o processo de vocês, o que vocês ativam. Nossa, eu vacilei, gente. Eu devia ter trazido alguns livros para a gente fazer um sorteio. Enfim, a gente publicou um livro ano passado, lançamos aqui em São Paulo, algumas semanas a gente lançou lá em Brasília, que é um livro que conta um pouco a trajetória de 15 anos da companhia e conta e apresenta o que é essa metodologia da dança da indignação. Esse termo, ele surge com uma inspiração muito forte em Paulo Freire. Né? O Paulo Freire tem uma publicação, que é uma publicação, diria, póstuma, né? Porque nem foi ele que organizou, chamado Pedagogia da Indignação. E eu já vinha de uma inquietação muito grande
de me ver tendo pouco contato com... tendo pouco ou não tendo referências que abrigassem as minhas inquietações na dança. E aí eu comecei a perceber que eu estava indo buscar referências em outras linguagens, em outros tipos de pensamento e conhecimento. Eu sou uma freiriana roxa, então Paulo Freire me alimentou muito, assim, ainda vem alimentando. E eu também tenho como uma grande referência o Augusto Boal. Teatro Oprimido, para mim, é uma das ciências mais inteligentes e mais potentes criadas no universo, pelo que se propõe a fazer. Isso sempre me gerou uma inquietação de não encontrar um Augusto Boal na dança, ou de não encontrar um Paulo Freire na dança. Que vem, né, assim, se a gente pega a história da dança e tal, a gente sabe, né, vem de um pensamento eurocentrado, e aqui no Brasil foram e são poucas as referências potentes que a gente tem. A gente vem construindo isso agora. Eu acho que a gente está num momento super importante da produção preta de dança contemporânea na cidade. A gente vem crescendo muito e isso tem me deixado muito feliz, né? Então, a gente tem vários coletivos aí que são super potentes. Eu faço questão de citar alguns, né? Zumbi Boys, a Nave Gris. O que mais? Me ajuda, Didi. O Desvelo. Quem? O Gambo Dance, enfim, vários artistas. Deu branco, nossa, que horror. Vários artistas coletivos que estão crescendo e com puta trabalho de pesquisa e produzindo conhecimento de uma maneira muito potente nas bordas da cidade. Fragmento Urbano, não podia deixar de falar do Fragmento Urbano, que estão produzindo conhecimento nas bordas da cidade. Mas, quando eu comecei, não existia um fragmento urbano, infelizmente, por exemplo. E aí eu venho das danças negras, minha formação em dança ela começa nas danças negras, porém, eu até cito no livro que não me cabia. A danças negras ela foi super importante para mim nesse contato com a minha ancestralidade, com esse contato ser negra, mulher negra, entender esse contexto todo que envolve essa falsa democracia racial que existe no Brasil, essa intolerância religiosa, enfim. Mas as questões que eu queria dizer não cabia no passo de Jexá. Entende? E aí eu falei, bem, eu vou tentar. É muito louco porque é muito intuitivo tudo, eu não consigo racionalizar às vezes para explicar assim. E aí eu comecei na minha loucura ali, o povo entrou na minha loucura e a gente foi criando essa história que já estava em andamento e depois eu dei o nome de Dança da Indignação. Porque eu percebi que os espaços que não me cabiam eram espaços que não davam ou não pautavam as questões políticas e poéticas dos corpos negros e não pautavam as indignações, que é o que gera, né, o que esses corpos atravessam na sua trajetória. E aí eu começo a sistematizei mesmo, uma metodologia que hoje a gente tem, a princípio, 3 procedimentos, né? A gente tem que passar por 3 procedimentos. Um é a tríade de tensão, que eu expliquei. O outro é o devir animal, porque a gente discute essa questão do... Vamos desapegar do homo sapiens e vamos acessar o homo natura, que é esse homem natural, e de como a gente acessa essa potência essencial e ancestral, né? Então, tem o devir animal, e o terceiro procedimento é essa relação de território. Como que o território interfere ou potencializa as nossas indignações. Né?
Então, todo o território ele interfere no seu processo de indignação e ele interfere no seu corpo, interfere na tríade, interfere. Eu estou sendo... meu corpo ele está aqui, presente, mas eu nunca tinha vindo aqui na Capital 35. Já aconteceram várias coisas. Ver o Marquinhos já gerou uma coisa. Aí a Adnan, que vai dançar, já veio com um depoimento lindo para mim, e que já foi gerando outra coisa, e aí eu olho para o lado, poucos negros, que já gerou outra coisa. Aí vai indo, né? Os territórios vão atravessando a gente. Então, a gente também desenvolve esse olhar, essa escuta para como esse território atravessa. Realmente não tem como eu explicar muito. É vivenciando os procedimentos ou assistindo a Sansa Croma e tentar ali identificar algumas coisas. Eu vou até, não sei quando, né? A gente acabou de saber que o Fomento à Dança, nosso projeto foi aprovado no Fomento à Dança. Estamos muito felizes. E uma das ações é a gente realizar o segundo fórum, que se chama Segundo Fórum de Criação Convivial, a Dança da Indignação, que a gente vai receber 10 artistas. A gente vai fazer um chamamento público, receber inscrições, fazer uma curadoria. Então, esses 10 artistas vão ficar com a gente num período de 5 meses, vivenciando os procedimentos e, no final, gerar um trabalho solo. A gente já fez o primeiro fórum, foi incrível, foi muito legal, foi muito forte. Essa coisa do afeto a gente vivenciou ali, naquele lugar também. É por isso que a gente chama de Fórum de Criação Convivial. Porque a dança da indignação, um dos conceitos que baseia-se também é a convivência. É esse lugar da convivência mesmo, da relação, de convivência, né? Eu fui ministrar uma vivência em Brasília também, e a gente tive um grupo muito especial, assim. E a gente ficou junto 4 dias. E foi muito louco o processo, porque a gente não queria se desgrudar, a gente queria poder dormir junto, a gente queria estar junto, porque o processo gera, né? O processo gera isso. Então, são 5 meses que esses artistas eles vivem, a gente convive, e a gente vai experimentando aí os procedimentos. Aí, em breve eu não sei, né, quando, mas a gente deve divulgar aí o chamamento. Para quem tem interesse, tem o livro também que fala, e tem depoimentos dos bailarinos da Companhia Sansa Croma, sobre como é vivenciar essa metodologia. Tem depoimentos de quem participou do primeiro fórum, de todos os participantes. E tem uma descrição mesmo de como foi cada encontro do fórum. Então, a pessoa consegue ler ali e tentar acessar, de alguma forma, algumas coisas. Quem tiver interesse no livro, pode mandar um e-mail, produção.sansacroma@gmail.com, que a Maria Fernanda, a Mafê, ela responde aí. Eu vacilei, eu devia ter trazido pelo menos uns 2, né, para sortear. Fica para a próxima. Mas aí, quem tiver interesse, só entrar em contato. O Rodrigo Reis foi um dos organizadores do livro, e ele teve a cota dele lá. Aí ele provavelmente ele te presenteou. Que bom. Que bom, fico feliz. Mais alguém? Bom, na verdade é uma pergunta a mais, porque eu quero ouvir você falar mais, assim. E eu fiquei pensando aqui, inventei uma pergunta para ouvir mais. Você falou a questão do afeto, né, e desse lugar do se afetar, né, em relação ao outro, como oposição a esse lugar de uma relação de ódio, né, e de se cegar, né, que vem para mim de um lugar de ódio, né, de não reconhecer o outro como um igual, né, dentro das possibilidades que se espelhar que a gente tem com cada um. E queria saber como é que você diferencia a indignação do ódio. Porque assim a gente
se entope com muitas coisas, né? Vejo que pôr para fora a indignação é um ato de desobstrução de algo, né, nosso, e tem a ver com cura. E o ódio também se acumula, né? E o que é que a gente faz com isso que sai? Como é que você enxerga essa saída, né, esse expurgo, como um gesto político? Assim, como no seu pensamento você amarra essas coisas? E a que a gente direciona a nossa indignação? Ou você direciona a sua? É uma pergunta talvez pessoal, bem pessoal, não sei nem, assim, e pergunto até no sentido de troca mesmo, assim, para entender aonde eu posso direcionar a minha. Entende? Assim, é uma resposta, curiosidade, assim, né? Um pouco isso. Eu vou completar só um pouquinho, e aí depois eu te passo. Que me veio uma coisa também, que quando a gente fala de afeto, amor, ódio, assim, as palavras elas parecem absolutas. E aí isso também me vem num lugar que é como a gente, e parece que historicamente a gente é absoluto, é sempre a favor ou contra. E como a gente constrói um espaço de individuação e respeito pelo outro, sem ser nem a favor e nem contra, e sim convivente também com algumas coisas, quando você falou de intolerância religiosa, todo esse tipo de intolerância, né? Onde a gente cria um espaço, uma zona de respeito, de não identificação também, que não precisa ser uma vinculação de energia absoluta. Esse absoluto também, às vezes, eu sinto que é uma das coisas que atrapalha. Eu gosto ou não gosto, odeio ou não odeio, faço parte ou não faço parte, sou isso ou sou aquilo, não posso estar num trânsito. Onde cabe o trânsito aí dentro? Uma vez, só para completar, que eu lembrei de uma coisa. Que uma vez me disseram, nessas brigas aí do povo da dança, me disseram, Gal Martins, você precisa se posicionar. Você está em cima do muro. Aí eu virei e falei, eu não sou muro, eu sou ponte. E, né, só para... Vamos lá, como eu diferencio ódio e indignação. Como eu disse, né, acho que a indignação, criar esse processo foi uma organização dos meus ódios. Né? Ódio não é igual à indignação. Porque o ódio, eu costumo dizer que ele aprisiona. E é o que a gente tem vivenciado, inclusive, nos processos, tanto com a companhia quanto a experiência que a gente teve no Fórum de Criação Convivial. Ele aprisiona. E aí a gente percebeu que alguns participantes do Fórum não conseguiram, demoraram para acessar esse ódio no processo. Né? Demoraram para acessar algumas coisas que estavam aqui, né? Demoraram. Porque eu tenho muito receio de falar algumas coisas e vocês não entenderem porque não está no processo, mas não sei, eu vou falar. Porque eu tenho esse receio. E aí eu até falava, assim, né, comentava, quando uma pessoa via que uma pessoa estava resistente ali, sabe? Ela queria manter a classe, mas o bicho estava pegando, e ela não se entregava. E aí eu falava, não, tudo bem, vai vir o devir animal, e aí ela resolve isso. A batata. Porque o devir animal é quando você se renega nesse corpo que é, né, racional, que é receptivo a todo esse tipo de informação que a gente recebe, e a gente tem esse contato ancestral com o seu natural. E aí, né? Então, a indignação ela nasce desse processo de expurgo, essa possibilidade que você tem de expurgar. E aí, quando você expurga, você falou, o que a gente faz? A gente dança. Né? Pelo menos é essa a premissa. Não, a gente dança. Não, estou brincando. Né? Eu entendo o que você está dizendo. Claro, a gente...
A gente dança e são gestos muito fortes. São gestos muito potentes e que afetam o outro, sem dúvida. E dói, aquilo que eu falei. Dói. Inclusive, esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, minha mãe Oxum, o que é que eu faço? Né? Porque a gente teve um caso em Brasília de uma artista que, depois que a gente terminou o processo, ela acessou coisas assim que não são legais de acessar, a ponto de ter que ir ao médico, parar no médico. E o processo foi ela passou, ela vivenciou pequenas pílulas do processo e conseguiu acessar coisas muito mais profundas, né? Então, eu até confesso que às vezes eu me preocupo um pouco até que ponto, qual é a minha responsabilidade diante de provocar isso no outro, o que é que eu faço, assim. A gente tem pensado muito nisso. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa, a gente já responde, porque a coisa vai se resolver na cena. Entende? E aí a gente percebe, né, que o fórum, eu vou usar sempre o exemplo do fórum, porque foi quando a gente experimentou fora, né, não foi nossos corpos, foram outros corpos que não passou pela construção do processo. E a gente percebeu que só se resolveu quando se racionaliza e transforma isso em potência artística, em corpo, em dança. Quando você fala para quem eu mostro, é uma pergunta realmente muito individual. Né? O processo é muito individual. Né? Essa singularidade, ela é muito importante para mim no trabalho, assim, com a Consciência Croma, prioritariamente falando, porque eu tenho um elenco completamente diverso de artistas, de bailarinos e bailarinas negras, mas com vivências completamente diferentes uma das outras. E eu até costumo dizer, o Felipe Couto, eu não sei quem conhece, o Felipe, ele entrou para a companhia sem eu vê-lo dançar. Porque eu sempre observava a postura do Felipe nas reuniões, o Felipe estava em todo lugar que eu ia. Eu comecei a observar, falei, gente, esse preto tem alguma coisa aí. Né? Enfim, e comecei a observar, e comecei meio que... Quase que fui uma espiã da vida dele, assim. Mas eu nunca vi o Felipe dançar. Porque, para mim, o que me interessava era a postura, né, como ele se colocava. Né? Então, é muito louco assim, os processos. E me interessa essa singularidade, ao mesmo tempo, e essa... Eu não gosto de usar essa palavra, porque ela está muito clichê, mas, enfim, essa diversidade. Né? E é muito pessoal, mesmo. A gente tem um espetáculo, que é o Rebanho, que ele é o solo resultante das pesquisas que eu fui fazendo com os bailarinos, e que eles têm... E é um processo que já está vindo há anos, e esse solo ele vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E já teve casos de intérprete falar, Gal, nesse lugar eu não danço. Ou não, tudo bem, você não dança, a gente vai, o grupo vai. Enfim, é isso, é muito... Para essas pessoas, ou nesse lugar, eu não quero expor essa minha indignação dessa forma. E é muito livre, isso. Porque é bem pessoal mesmo, é íntimo, é bem íntimo. Tanto que são processos que a gente não apresenta em teatro, por exemplo. São espaços como esse que abrigam esse espetáculo, por exemplo. Porque o público tem que estar muito próximo, assim, né? A gente tem que sentir essa coisa, é muito íntimo, é muito individual. Né? E essa coisa que você fala, Ricardo, da singularidade, de como eu sou contra, eu sou a favor. Essa coisa do absoluto. Uma vez eu ouvi uma reflexão que me deixou um pouco mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, enfim, essas coisas ambíguas que a gente sente, que foi que a esquerda não deu certo no Brasil,
porque se pensa muito em singularidade. Então, eu tenho que dar espaço para a singularidade do outro, o que gera posicionamentos múltiplos, o que gera, inclusive, uma não organização homogênea, que é o que a direita faz muito bem. Né, o golpe foi isso. Foi assim, foda-se as minhas questões, vamos lá, a gente tem um foco maior, né? Então, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. É isso, cara. Agora, como a gente resolve isso, eu não sei. Com essas múltiplas vozes, com essa necessidade de ter múltiplas vozes, né? Eu estava vindo agora para cá, a gente estava no carro, eu estava com uma amiga que trabalha comigo lá na fábrica, e ela falou, Gal, você viu a nova sigla da LGBT? Aí ela me mostrou. Sei lá, eu não lembro, óbvio, de qual, porque são várias... Eu falei, aí, ó, são as várias vozes. A gente está nessa necessidade de representatividade e lugar de fala dessas, né, dessas vozes múltiplas. Agora, como a gente organiza isso politicamente, né, aí vai, é uma outra discussão. Né, eu acho que a gente é até legal, independente da questão da política partidária, a gente pensar também, nós, classe artística, como a gente se articula com essa multiplicidade de vozes. A gente consegue fingir isso. Foi o que a gente fez com o Sturm, lá no... A gente fingiu tão bem, só que só foi fingimento, infelizmente. Eu não sei, gente, eu posso estar errada, mas aquele dia do Fora Lara, lá, que a gente se uniu e foi fora de artes negras, fora de aquela coisa toda, todo mundo no mesmo discurso e tal. Falei, nossa, gente, eu achei que eu nunca ia ver isso. Mas só foi aquilo, a gente fingiu bem. Mas depois a gente separou de novo. Então, como que a gente resolve isso? Não sei. Não sei também. Ultimamente eu não tenho sabido de muita coisa. Eu tinha que falar alguma coisa depois dessa bomba de amor que você mandou na minha direção, que é mútua, e que eu queria dizer publicamente, a gente sempre se diz da nossa admiração mútua e o quanto eu aprendo com você sempre, o quanto eu te admiro, o quanto qualquer um vê, não precisaria redundar em dizer isso, porque qualquer um vê no seu discurso a coerência dele dentro da sua experiência e do que você faz. E eu contei para a Gal que eu estou usando ela, porque eu estou usando os vídeos da Sansa Croma e tudo num trabalho que eu estou fazendo com o projeto Jovem Monitor. Mas agora, eu só resolvi falar agora, eu não ia falar de jeito nenhum. Eu só resolvi falar porque você botou uma questão que eu acho que é super importante de a gente pensar mesmo, porque eu também não sei, e também estava perguntando essa coisa do ódio e da indignação, porque a gente está sufocado de ódio, né? E, assim, o ódio é uma coisa que faz parte, e é amor também, mas não é a rede social que cria o ódio, mas tem uns fatores de gravidade, tem umas forças de gravidade amplificando algumas coisas, né? E uma delas é isso, a intolerância, o ódio, é o ensimesmamento. E eu acho que tem a ver com o que você falou, da gente diferenciar a singularidade desse projeto do capitalismo que nos formou, que é como é que eu me dou bem. Que todos nós fomos formados para se dar bem, né? Para encontrar o caminho bom para a gente se afirmar e ser legal. E esse lugar de afirmação que é individualista, ele precisa ser equilibrado com esse lugar da solidariedade, mas esse individualismo não é a singularidade, né? Ele é um outro lugar. E eu não sei, talvez precisamos pensar juntos sobre isso, continuar pensando sobre isso. Só veio esse pensamento. Assim, quando eu cheguei de viagem, eu estava viajando ano passado, eu cheguei em novembro e eu falei, eu preciso contactar 2 pessoas em Maragall, e a gente não se viu até hoje. Hoje foi o primeiro dia que a gente se encontrou. E também questões de adoecer com o que está acontecendo, questões de se sentir com muita dificuldade de conversar, porque não é uma questão de direita e esquerda, a gente não consegue conversar quando junta 3 de nós. Já não rola. Então, tem um sintoma aí que é maior do que isso, e que eu também estou quietinho, querendo pensar sobre isso. Mas você é foda.
um pouquinho. Iba. Ops. Foi um... Ah, os brincos. Adorei essa do foi um brinco. É que eu sou a louca dos brincos, né? Quem me conhece sabe. Eu acho que o que a gente está exercitando aqui é uma tentativa de a gente parar para falar sobre essas questões, sabe? Eu até, quando eu avisei para a companhia, porque hoje a gente está, cada um está num canto, né? O Djalma fez o espetáculo dele no CRD, a Cissa está fazendo a Moldova dela em algum lugar, que eu não sei aonde. Enfim, a gente está espalhado, e aí a gente estava falando o quanto isso é legal, assim, a gente poder se espalhar pela cidade, né? E poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? A Sansa Croma. A gente fala de quanto isso é potente. E aí, a gente falando, né? Aí eu falei até no grupo WhatsApp, né? Comentando com eles, eu falei, eu até falei para a Didi também, Didi, eu não sei muito o que eu vou falar. Porque é isso, porque eu não sei como vai reverberar nas pessoas. Exatamente por isso, que às vezes a gente vem dessa vivência de que às vezes a gente consegue conversar entre 3 pessoas. E essa questão de pautar a negritude na dança foi algo que gerou muita tensão, né, na cidade. E eu falei pessoal, olha, gente, eu vou lá, vamos enegrecer um pouco aquele lugar com os nossos, né, com nossos pensamentos. Mas também eu quero ir como um poroso. Vamos enegrecer esse lugar, mas, ao mesmo tempo, eu quero perceber, sentir, né? Que lugar é esse? Que eu não tinha vindo aqui ainda. E eu acho importante compartilhar isso para vocês, né? E é isso, vir para cá hoje, e até usar esse termo, vamos enegrecer esse espaço, acho que tem a ver com uma tentativa de conversa, de escuta, de vínculo, né? Enfim, é isso que eu queria falar. Alguém mais? Eu acho que esse espaço também é um pouco para isso, deixar esse som reverberar, essa voz reverberar. E a gente continuar essa conversa agora aí, durante a noite.